pessoal, eu sou professora Rosali do Sistema Positivo de Ensino e hoje vou fazer a resolução de 3 textos do Enem, né, da terceira série, e vou dar a resolução e gostaria que vocês escrevessem, né, quando eu pedir aí, que é uma palavra importante, e que você ficasse à vontade para escolher assim, colocar em cima da sua folhinha, né, o sinônimo que eu der, que isso daí é muito lucro nas provas do Enem e dos vestibulares em geral, né? Então, para o terceiro ano eu tenho aqui 3 textos, né? O título é Harrison Bergeron, que é um escritor, né? Sobre a vida dele. Então, aqui foi um escritor que é autor de vários romances, peças e ensaios, né? Então, ele escrevia assim, nesse trechinho do livro, ele começa assim: The year was 2081. O ano era 2081. And everybody was finally equal. E finalmente todo mundo era igual, né? Isso ele estava pensando em 2081, né? They were only equal before God and the law. Eles eram também, não eram apenas iguais perante Deus e a lei. They were equal every which way. Eles eram iguais, essa expressãozinha, ó, every which way, em todos os sentidos. Nobody was smarter than anybody else. Ninguém era mais esperto que qualquer outro. Nobody was better looking than anybody else. Ninguém se parecia melhor do que qualquer outra pessoa, né? Um sonhador, esse escritor, né? Nobody was stronger. Ninguém era mais forte ou mais rápido que qualquer outra pessoa. Sim, o grande Bolt é o mais rápido, né? All this equality was due to. Isso aí é sempre enfocado em vestibular. Olha aqui, ó. Due to, devido a, ok? Na hora de interpretar, eles tiram esse due to e vão colocar esse sinônimo aqui, ó, because, ok? Por causa disso, né? Ou vão colocar on account of. On account of, por causa disso também. Due to, né? Olha aqui, ó. Due to the 211th, 212 and 213 amendments, né? As reformas da Constituição americana. And to the unceasing vigilance, e para a incessante vigilância of agents, ó, de agentes dessa instituição que diz ali, ó, Handicapper General. Handicapper é um termo moderno, novo na língua inglesa. O que significa um Handicapper General? Seriam pessoas que reforçam as emendas da Constituição para fornecer igualdade e regular as leis para qualquer cidadão norte-americano. Então, se chamam pessoas encarregadas dessa instituição nos Estados Unidos. Algumas coisas sobre a vida still weren't quite right, ainda não estavam bem certas. Though, aí quando aparece esse though, o candidato tem que saber que é uma conjunção. Quando ela aparece sempre no final, ela vai significar isso aqui, ó, mesmo assim. Mesmo assim, ele estava se referindo no ano de 2081, e aí esse though, que era embora, que você deve ter aprendido por aí, embora, aqui nesse caso, no final, ele tem essa tradução do advérbio mesmo assim. E que poderia também ter um outro sinônimo, que seria nevertheless. Nevertheless, que é mesmo assim, e também aceitável, olha aqui o however. Por exemplo, eu, se fosse hoje fazer vestibular, né, depois de 40 anos, eu não iria para um vestibular sem essa ideia aqui, ó. No final da frase,
Esse though pode ser substituído por esse e por esse, ok? Agora, diz assim, ó, não estavam muito certas essas coisas mesmo assim. April, for instance, abril, for instance. Esse for instance é a mesma coisa, olha aqui, ó, for instance. Que for example, ok? Por exemplo também. Então, por exemplo, abril, né, ainda deixavam as pessoas loucas, olha aqui, ó. Still drove people crazy by not, por não ser a época da primavera. No mês de abril, ainda deixavam as pessoas meia loucas. Então, nesse texto aqui, veja bem, ele foi um escritor e no trecho a repetição dos dizeres, nobody was, ninguém era isso mais que aquilo, né? Ele enfatiza a igualdade? Até pode ser, vamos ver em frente. Introduz novos temas? Não, ele só falou de igualdade, né? Refuta uma suposição? Pelo tamanho do texto, só apareceu as pessoas que eram responsáveis de mudar as emendas da Constituição, né? Mostrou essa instituição também. Então, a B, muito errada. A C, não tem suposição. A D, gera uma ideia de solidão. De maneira alguma encontramos algum termo que mostre solidão. E ele apresenta elementos contraditórios? Nenhum elemento contraditório apareceu nesse mini texto. Então, ele apenas está enfatizando a igualdade, equality. No segundo texto, veja só. Madness is a tropical manner. Então, o texto diz assim, ó, by David Jackson, né? Esse texto aqui. Então, o que seria a maneira tropical da loucura, né? Madness é loucura, ok? Então, veja só. Começa com um grande escritor nosso, que é Machado de Assis, is arguably, discutivelmente, ó, marca essa palavrinha. Machado de Assis é discutivelmente the most distinguished, o mais distinto escritor da história da América Latina, né? But the rubric Latin American runs the risk of misunderstanding. Mas a rubrica América Latina, né, corre o risco de ter um mal-entendido. His radically hybrid identity, a identidade mestiça referente a Machado de Assis. Wide reading and classical learning in Europe literature and philosophy is joined, juntou a Machado de Assis com a experiência das transformações sociais, sweeping, aí é sweeping, varrendo a escravidão do Império Brasileiro no final do século XIX. Né? Machado de Assis, Machado's position. A posição de Machado, né, entre os mundos é uma faceta of his originality and modernity. He was a poor mulatto, ele era um pobre mulato que viveu his first 50 years, seus primeiros 50 anos sobre a escravidão e foi afetado por epilepsy, com epilepsia, quando ele tinha mais de 40 anos. Em seus romances, né, novas, não são novelas, em seus romances, após 1878, ele desenvolveu a critical posture, uma postura crítica tão profundamente perceptiva em sua portrayal, em sua representação no final do período colonial, que ainda hoje é radical, ok? Esse escritor atribui isso aqui.
The famous actor and director Woody Allen, né, aquele ator americano Woody Allen, is quoted, é citado by the publisher, pelos editores, como dizendo que ele encontra Machado witty. O que é witty? Espirituoso, né? Insightful, perspicaz e brilhante. E a palavra-chave, the keyword, moderno. The two writers have a lot in common. Os dois escritores têm muito em comum. Machado used the Manhattan of his day, que era Rio de Janeiro. Então, ele usou o cenário como Rio de Janeiro, a capital do Brasil, do Império Brasileiro, né? Como um palco for a human comedy. A human comedy, como um palco humano para as comédias desenhadas das eras clássicas e adaptadas para o que Machado chamou de Young Hot Countries. Ele chamou novos países tropicais. He was subtle, ele era sutil, humorista, e mesmo às vezes um comediante, que construiu ethical or philosophical scenarios. Ele construiu cenários éticos e filosóficos em uma grande escala, that reveal implicit flaws, que implicou, né, que os defeitos implícitos e as falhas de seus personagens, né? Ele mostrou muito a falha dos seus personagens em seus livros. A larger question is why there is no indication. Uma grande pergunta é por que não há indicação ou uma intenção de traduzir alguns contos que são short stories, que também são chamados de tales, contos ou histórias pequenas, que são short stories, a maioria das quais have never been translated into English. Então, eles estão reclamando que a maioria não foi traduzida para o inglês at all. E esse at all, pessoal, olha aqui, at all, há mais de 40 anos que eu estou vendo isso em vestibulares, olha aqui, at all, é absolutely, é absolutamente, nunca foi traduzido. De 200, pelo menos 63, das quais são consideradas masterpieces, obras-primas, menos de 20, mas que triste isso, olha só, menos de 20 dessas 63 já apareceram no inglês, só menos de 20. Estas são verdadeiramente perdidos, elas estão verdadeiramente perdidas, esse trabalho do mestre Machado de Assis, ok? Então, Kenneth David Jackson é diretor de estudos da língua portuguesa na graduação de Yale, nos Estados Unidos. Nesse texto, ele aborda que o escritor brasileiro Machado de Assis, Jackson, né, esse escritor, ocupa-se do tema para, vamos ver elogiar os 63 trabalhos de Machado de Assis que foram traduzidos? Não, na penúltima linha, diz que menos de 63, né, menos de 20 foram traduzidos. Então, essa é falsa. Não foram traduzidos, né? Dos 200 trabalhos dele, menos de 20 foram traduzidos. Ela está falsa. A B, questiona uma grande relevância dada a Machado de Assis na literatura latino-americana? Não, não aparece esse sentido de relevância, né? Vamos para a letra C. Ele criticar a falta de originalidade de Machado de Assis, já que seu trabalho é baseado na literatura europeia?
não. Mostrava lá, ficou bem claro o cenário dele, era Rio de Janeiro, e para Woody Allen era Manhattan, né? Na letra D, enaltecer a perspicácia, a modernidade de Machado de Assis, citando inclusive palavras do autor e diretor Woody Allen. Com certeza, enaltecer a riqueza das obras de Machado de Assis. E enaltecer, para um vestibular, olha aqui, ó, extol, que é enaltecer, e também pode ser escrito assim, com um L só, ou com 2 L's, ou também outro sinônimo, show, mostrar a modernidade dele. Então, a D já é verdadeira. Vamos ver a E, o que eles apresentam. Avaliar o personagem mulato de 50 anos? Não. Acometido pela epilepsia que aparece nos romances de Machado de Assis? Nada a ver, completamente falsa. No nosso terceiro texto, um texto que é para você repensar na sua vida também. Veja bem. Sexuality transmitted infections, as infecções transmitidas sexualmente, que tem essa sigla, ó, STIs, are infections that are spread by sexual contact, quer dizer, elas são espalhadas, né, por contato sexual. While, grande palavra para você entender um texto, ó. Ela pode ser traduzida enquanto que ou embora. E nesse contexto, ela tem como grande sinônimo essa palavrinha aqui, ó. Os vestibulares sempre recorrem a isso aqui, ó. While, enquanto que, embora, que também se traduz, e também tem um outro grande sinônimo que seria even though. Os vestibulares atual batem muito nessa tecla. Olha aqui, ó, enquanto a incidência relatada de STIs, na realidade, ela diminuiu, ó, declined, in the United States, na última década. O número dessas infecções em crianças e adolescentes ainda é muito alto, ok? Ó, is still very high. Studies have shown that about 25 teenagers, que cerca de 25% dos adolescentes teriam esse STI antes de se graduarem do ensino médio. Qualquer um teria essa doença, né? 25%. Mas fique de olho aqui, ó, bacteria, ó, no segundo parágrafo, é uma palavra do latim que é plural. Isso aqui são bactérias, olha aqui, bactérias, ok? Que ela veio do latim e o plural é bacteria. Então, as bactérias, or viruses, que é do grego, ó, e os vírus que causam esse STA, any person, cada pessoa desprotegida sexualmente com outra pessoa pode contrair a doença, né? E aqui eu teria que colocar o sinônimo para vocês de bactéria, que é bacterium. Isso aqui é uma bactéria. Cuidado com o texto, né? Muitos candidatos reclamam para mim que não lembraram disso aqui. Então tem que estudar sempre o plural. Ó, toda aula que aparecer plural é uma aula muito forte, né? E aqui, ó, while de novo, ó, enquanto STI symptoms can range, podem ser classificados de mild irritation. O que é mild? Amena, uma irritação suave, né? And soreness, que é dor, fica dolorido, ou uma dor severa. Doctor said many times, os médicos dizem muitas vezes, que os sintomas não são detectados at all. At all, olha aqui, ó, at all. Outra grande expressão, que seria absolutely.
At all. Ah, eu já tinha colocado aqui, ó. At all, absolutely, no nosso segundo texto de hoje, ok? E the STI, called chlamydia, por exemplo, chamada de clamídia, é geralmente um sintoma vago ou causa somente sintomas a menos. O diagnóstico não pode ser feito até que desenvolva as complicações. Não dá para fazer o diagnóstico antes que você contraia a doença. Teenagers and young adults e adultos, né, jovens adultos, have higher rates, têm uma taxa maior do que qualquer outro grupo de idade. One of the main reasons, uma das ideias principais desse main, is that they frequently have unprotected sex, que não fazem sexo com proteção. E aí vem uma grande dica para vocês, ó. In addition, ó, né? Acréscimo de ideias, olha aqui, in addition. Além disso, você tem como sinônimo besides, ó, que o vestibular pede todos os anos, ó, besides. Tem como sinônimo moreover, ó, moreover, que também é a mesma coisa, e furthermore. Você já pensou? Todas essas palavrinhas aqui, gente, ó. Eu não iria para nenhum vestibular da minha vida sem saber isso aqui, ó. Além disso, além disso, além disso e além disso. São todas iguais, né? Essas pessoas que contraem a doença, né, que são esse grupo de idade, ali no terceiro parágrafo, ó, elas podem estar menos prováveis de usarem serviços de assistência médica, ó, health care service that could give, que poderiam dar a elas as informações de como se protegerem contra o STI, né, STI. Os teenagers, os adolescentes, podem enfrentar, né, a pressão de um colega, ó, peer é colega, ó, seria colleague, né, para fazer sexo. Os adolescentes vão enfrentar isso. Mas they need to understand, eles precisam entender que eles podem resistir a essa pressão. And it's okay to wait to have sex. E é ótimo esperar para ter sexo, ok? É melhor esperar do que contrair doenças. Então, veja só. Teenagers must remember. O must, que tem o grande sinônimo have to. Né? A palavra must, que é um verbo modal, faz grande sinônimo em have to. De dizer não. Pode não ser fácil às vezes você dizer não. But saying no, mas dizer não, hoje é melhor do que fazer e depois ter que se lamentar, que é regret tomorrow. Ter que se lamentar amanhã e, às vezes, uma cura muito difícil. Então, o que diz aqui? As infecções sexualmente transmissíveis ocorrem com alta frequência na população e tem múltiplas apresentações clínicas. Veja bem, o texto da organização Healthy Children, né, das crianças saudáveis, ele destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sintomas? Com certeza, porque você não tem um sintoma, então você acha que você não está com a doença, porque só depois, com uma certa, como diz o texto, de um certo período, que você vai fazer os exames e vai constatar. E isso se encontra no segundo parágrafo, e ela é a alternativa correta. Mas vamos ver o que eles colocaram na B. Olha só, atenta para o fato que mesmo praticando sexo com proteção, há chances? Não, de maneira alguma. Isso é correto e apareceu que se você estiver protegido, evidentemente você não contrai a doença. Na C, salienta que adolescente tem mais acesso a serviços de saúde
que os oriente? Não, dificilmente ele procura assistência médica, né? É menos provável que eles usem assistência médica e serviços de saúde. E que está no terceiro parágrafo. E a D aponta que clamídia é o sintoma mais comum das infecções sexualmente transmissíveis? Não, ela é uma, ok? A clamídia. E a E avalia que, apesar do declínio do número de casos na última década, os casos de infecções voltaram a aumentar? Não. Não diz lá no primeiro parágrafo, veja bem, primeira, segunda, terceira linha, ela ainda é muito alta, e não que ela voltou, ok? Que voltou a aumentar, ela ainda é alta. Ninguém constata ali que ela voltou a aumentar, ok? Então, pessoal, ficamos para o próximo encontro nosso, com outro simulado, e tudo bem? E qualquer dúvida é só procurar a gente, tá bom? Um beijão da Rosalie.